Bom dia a todos. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 15, dos versículos 21 ao versículo 28. Mateus 15, versículo 21 ao 28. Estarei lendo os versículos ímpares. Eu gostaria que a igreja pudesse acompanhar lendo os versículos pares. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre a fé necessária para que nós podemos obter a cura. Semana passada eu compartilhei com vocês, é preciso ter fé salvadora. Eu falei que a salvação é meramente uma obra de Deus, e pela graça que o Senhor tem, porque nós não merecemos essa graça, pela graça que o Senhor nos deu, através de Jesus Cristo, nós fomos salvos. E a fé também é um presente que Deus nos deu, e através desse presente, nós podemos alcançar a salvação que Deus nos permitiu. Também compartilhei a vocês que nós precisamos checar a nossa salvação, e que não é apenas um ato no passado, eu aceitei Jesus, mas que constantemente nós precisamos entregar partes, ou toda a nossa vida, ou as partes que não foram entregues a Deus, nós precisamos entregar a cada momento. Muitas vezes nós temos a ideia, não, eu aceitei Jesus no passado, sim, aquele foi o início, mas também muitas vezes pensamos que foi o início e o fim, e nós ficamos na vida espiritual, numa vida de fé, naquele mormaço, nem chove e nem molha. Mas nós compartilhamos que nós precisamos a cada momento entregar o nosso pensamento, coisas que realmente não agradam a Deus, as partes onde nós estamos pecando, até isso nós precisamos entregar na cruz de Cristo. Por isso, a salvação é uma coisa viva, que está gerando a cada um de nós uma consciência santa, para que nós possamos entrar no reino de Deus. E falei que nós podemos fazer um teste de como está a sua fé e como é que está a sua salvação. E o teste é nada mais se você, o primeiro teste era a sua sensibilidade em relação ao pecado. Você aceitou Jesus no passado, mas de lá para cá, o seu pecado tem aumentado ou tem diminuído? Como é que está a sua sensibilidade em relação a isso? Aí nós podemos ver onde nós estamos, em quem nós estamos, se estamos em Jesus ou nós estamos em Jesus, mas nós estamos fingindo que estamos em Jesus. E a segunda palavra que eu compartilhei com vocês na semana passada é que nós precisamos andar na palavra. Nós precisamos andar na palavra. Se nós não andamos na palavra, segundo o livro que nós lemos, João, você está mentindo, você está andando não na verdade, mas na falsidade. E nós precisamos andar na palavra. Essa semana, de manhã, nós temos o culto matinal, e a minha esposa está acompanhando esse culto matinal, e eu levo até o ponto de ônibus, que ela estuda no Mackenzie, e na banca de jornal eu vi o seu Duque, você pode colocar, eu vi a revista, a capa de revista, muito interessante, super interessante, de novembro de 2013, está escrito: fé
faz bem. Chamou muita atenção, né? Como é que um livro que fala de coisas da ciência, um livro mundano, né? Com que propriedade eles vão falar de fé? E eu fui lá, resolvi comprar esse livro. E o próximo slide diz o seguinte: a ciência se curvou aos fatos. Qual fato? Dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais e são mais agradáveis. Mas também não há mais dúvida de que é possível reproduzir esse efeito em ateus e pessoas sem religião. Acredite. É lógico que a fé que eles estão mencionando aqui não é a fé que está mencionada na palavra de Deus, mas fé em geral, a fé que está presente em todas as religiões. E a fala que a ciência se curvou, de que se você tiver fé, você pode ser mais feliz. Eu quero perguntar a você, nós temos a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo. Você se sente mais feliz? Você se sente uma pessoa mais agradável? Ou seja, a pessoa do lado sente que você é uma pessoa agradável? Até a ciência está provando que se você tiver fé, né, você pode se tornar uma pessoa legal, bacana. Interessante que esse estudo, eles começaram a fazer vários estudos. Eu encorajo você também a comprar essa revista e ver as curiosidades que eles falam sobre fé. E que até hospitais, né, eles usam esse artifício da fé para tratar com os pacientes. Pode mandar o próximo slide? Essa é a primeira pergunta que o médico Dr. Lima, ele trabalha na parte de oncologia, do Albert Einstein, coloquei Alberto Einstein, né? Albert Einstein. Está bem pequenininho, por isso que cuidado com aquelas, né, quando você for assinar as coisas, aquelas coisas estão bem pequenas, cuidado com essas pequenas letras. E a primeira pergunta que o médico faz para o seu paciente é: como você professa a sua fé? Ou que religião você tem? Por que ele faz isso? Porque ele percebeu que as pessoas, independente da religião que ele crê, as pessoas conseguem superar aqueles momentos difíceis, né? O ambiente hospitalar é superado pela fé. E ele foi encorajado, né? Ele que não é crente, ele que não tem nenhuma religião, ele pergunta aos seus pacientes, e sugerindo: olha, se você não tem uma fé, tem uma fezinha aqui, você não quer acreditar, porque pode ajudar na sua recuperação. No próximo slide, ele fala assim: no hospital, a fé é uma arma no tratamento de doenças graves. Eu pergunto aos médicos que estão aqui, será que isso é verdade? Ou apenas uma falácia do Dr. Lima, né, em relação aos seus pacientes no hospital? A fé é uma arma, não apenas o conhecimento humano, não apenas todo aquele maquinário milionário para consertar ou para curar uma pessoa, mas a fé também faz parte do tratamento de doenças graves. Isso segundo a Bíblia? Não, segundo a revista Super Interessante. E ele dá também algumas equações aqui, você pode mandar o próximo slide. Ele fala que quem acredita em Deus, ele tem 3 vezes mais chance de viver após um transplante de fígado. Alguém já fez um transplante de fígado aqui? Não, né? Você tem 3 vezes a mais a chance de viver, segundo a revista. Além de que, você pode acrescentar 7 anos da sua vida, se você vier aos cultos, lógico, né? Então, se você não vier aos cultos, né, segundo a revista Super Interessante, você está perdendo 7 anos da sua vida. Então, 7 anos você pode somar na sua vida se você participar nos cultos. Além, você tem menos 40% chance de você ter hipertensão se você vier pelo menos a um culto durante a semana. Então, você que vem aqui, tenho certeza que você não sofre de hipertensão, né?
Bom, pelo menos o que a revista Super Interessante nos diz. Bem, e nós? Tá bom, pastor, essa revista parece estar dizendo alguma verdade. Será que tem uma coisa séria nisso? Será que estou vivendo mais 7 anos? Não, será que... E a nossa fé? Será que o que nós cremos realmente é o que está descrito nessa revista Super Interessante? Será? Pode mandar o próximo slide. A nossa fé vem do ouvir. A nossa fé vem do ouvir. Ou seja, dependendo de que você está ouvindo, vai influenciar diretamente na sua fé. Por exemplo, pode mandar o próximo slide. Se você ouve notícias que deixam você totalmente desanimado, melhor, o que deixa você desanimado? Em saber que 2014 vai ter Copa e vai acabar com a nossa economia, e agora, né, a gente precisa, as férias das crianças forem cortadas, o que eu vou fazer nessas férias? Como é que a gente vai viajar? Como é que vai planejar o feriado, as férias de janeiro, porque são 15 dias apenas? Isso está te desanimando? Ou se não, pelo fato do carnaval vai ser em março. Ixi, tem um carnaval em março, Copa do Mundo em junho. Eu sei que os comerciantes vão falar, nossa, Changsa já era, né? Ou seja, o comércio já era, né? Ou seja, nós estamos ouvindo notícia atrás de notícia, né? Como o pastor falou, no CNN, ou seja, no CNN, eles só falam bad news. É difícil ouvir o good news através dos noticiários, não é verdade? Através de jornais, revistas, através dos telejornais, o que você vai ouvir é notícias de desânimo. Lembre-se, se você ouve apenas essas coisas, a sua fé vai ser moldado pelas coisas que você ouve. O que mais? Próximo slide. Alguém já fez essa cara de pavor, de medo? Você está apavorado? Nós estamos ouvindo muitos rumores, não apenas em telejornais, em revistas e jornais, mas entre nós mesmos. Nós estamos ouvindo rumores de que, puxa, o Brasil está ruim, vamos mudar de país, né? Eu ouço rumores entre pessoas, amigos, falando, está difícil aqui, deve ter um lugar melhor do que esse lugar. Ou quando vê as lojas do Brás fechando um atrás de outro. E aí, o que devemos fazer? O aumento da inadimplência. São notícias que você está ouvindo constantemente. Toda hora, você não somente ouve, mas você ouve seu coração falando para você também. Mas eu pergunto, será que isso traz você esperança? Você que corre atrás dessas notícias, por acaso essas notícias traz você uma esperança de que as coisas vão melhorar? Ou melhor, será que essas notícias fazem eu e você ter mais fé na palavra de Deus? Pode mandar o próximo slide. O que você ouve influencia diretamente na sua fé e, consequentemente, na sua vida. Mais uma vez, o que você ouve vai moldar a sua fé. Nós perguntamos, como é que está a sua fé? Sua fé está bom ou está ruim? Depende do que estou ouvindo. É verdade. E quando você ouve, você decide no coração, você entra em um estado de pessimismo, você entra nessa onda e você começa a olhar tudo negativamente. E eu pergunto, você tem fé? Não. Por quê? Porque nós deixamos de ouvir a coisa mais importante. Seu Duque, pode mandar o próximo slide?
A fé vem por ouvir o quê? A mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em meio a todos os rumores, em ver colegas e pessoas fechando as portas das lojas, em meio a inadimplências, nós precisamos ouvir uma palavra que vai dar esperança para nós. E essa esperança nada mais é do que a palavra de Deus. A fé, você quer ter fé? Você quer ter uma fé que possa, realmente, uma boa fé, firme em Jesus? Então, nada mais e nada menos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque é através dela que nosso coração começa a mexer, coisa do meu coração, a enxergar coisa que você não viu, a enxergar uma realidade diferente do que você pensou. Quando? Quando a palavra está habitando no meu coração, no seu pensamento. Resumindo, você pode mandar o próximo slide. Onde começa a fé? A fé começa na palavra de Deus. E essa palavra vai se cumprir aqui do jeito que está. Por exemplo, a palavra de Deus é A. A palavra de Deus não muda, é imutável. Ela vai terminar no A. Não é a palavra de Deus A vai terminar no B, C, D, E. Não. Essa palavra precisa ser cumprido do jeito que foi para cá. E o canal é fé. O canal é fé. O canal é você, nós. Nós precisamos ouvir essas promessas de Deus, e isso faz com que eu possa me amoldar essa palavra, e essa palavra vai ser cumprida através da minha vida, através no coração, e ela vai ser cumprida na realidade. A fé vem do ouvir a palavra de Deus, nada mais. A fé começa na palavra de Deus, não na revista super interessante, não no pensamento positivo, não vai dar certo. A fé começa nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Em outras palavras, Deus, Ele é o iniciador dessa fé. E qual vai ser o resultado da sua fé? Deus. Vocês estão entendendo essa equação? É Deus que inicia a fé que está na Bíblia, e Ele vai cumprir. É por isso que nós podemos aceitar Jesus. Se isso veio de Deus, isso vai ter resultado em Deus. Se Deus falou, você não vai perecer, nós não iremos perecer. Se Deus falar, fique firme, meu irmão, essa crise vai passar, e você conseguiu através da meditação de Deus, se você realmente segurou essa palavra, então isso que vai resultar na sua vida. Podemos tirar duas verdades. Pode mandar o próximo slide. Fé nada mais é do que um instrumento ou um canal para o cumprimento da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Não é uma coisa assim, né, como diz aquela música, I got the power. Não, não é, né? Pam, 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 né? Vai jogando raios? Não é. Não é uma coisa que está aqui. É uma coisa que está em Deus. E esse Deus, se estiver no meu coração, assim vai se cumprir. Não é um objeto. Segundo, não podemos produzir fé. Nós não somos capazes de produzir fé. Isso é evidente. Se eu perguntar, você tem fé? Não tenho. É lógico, porque você não é capaz. Eu não sou capaz de produzir fé. Se eu perguntar a você tem fé? Sim, eu tenho fé. O que significa que a palavra de Deus está no seu coração, está no meu coração, está moldando a minha vida. Isso é ter fé. Não é você,
estou sentindo, né? Não é que, não é. As pessoas pensam, mas não é. E nem podemos manipular a fé que vem de Deus. Muitas pessoas tentam manipular, não, eu venho, né? Mas não podemos. Vamos ver esses exemplos, próximos slides. Não podemos produzir nem manipular fé. Ou seja, isso resulta, acho que está muito pequeno, na imprudência. Qual o limite de fé e imprudência? Eu sei que vai dar certo, eu sei que vai, não, eu sei que vai curar. Como você sabe? Que porque você orou, aquela pessoa vai curar. Como você sabe? Não, porque eu tenho, né? Não, porque eu já tive experiência e eu vou conseguir. Nós podemos pensar que somos poderosos, mas não. Nós podemos nos enganar que temos muita fé, mas que fé é essa? Essas pessoas que têm muita fé dizem, vem que eu curo, eu vou fazer, eu vou conseguir, ou um pensamento positivo, eu sei que vai dar certo. Será que isso é fé, um pensamento positivo? São pessoas que usam dos artifícios de Deus para o próprio benefício. O homem tem fé, isso é verdade, não a fé de Deus. O homem é capaz de projetar, o homem é capaz de equacionar e trazer essas teorias, muitas vezes, na prática. O homem tem em si, ele tem fé, mas essa fé não pode ser confundida com a fé de Deus. Você não pode usar esse pensamento positivo para falar que isso é a fé de Deus. A fé que o super interessante está falando, começa no homem, termina no homem. Enquanto que a fé de Deus, começa em Deus, termina em Deus. Não é começa em Deus, termina em homem. E nem começa em homem, termina em Deus. O que começou de Deus, vai ser terminado em Deus. O que começou em homem, vai terminar em homem. Eu vou colocar um videoclipe. Pensei muito, mas vale a pena, uma questão de você refletir, que isso pode ser uma realidade, talvez a gente fazemos dessa maneira. Então, Sangdogi, desliga as luzes e nós vamos colocar um videoclipe, 2 minutinhos. Jejuar para mudar de vida. Esse pacto religioso foi feito por 2 irmãs, a mãe e 2 sobrinhas da missionária Cláudia Simeão. O sonho da família era ter uma casa na zona sul do Rio de Janeiro. Elas decidiram que só voltariam a comer depois de ter o desejo atendido por um enviado divino. O mau cheiro assustou os vizinhos. Minha esposa sentiu cheiros estranhos, mas não pensava que era isso tudo. Para levar adiante a missão e não chamar a atenção dos moradores do lado, as janelas foram cobertas com cortinas pretas e os portões fechados. A energia elétrica foi cortada por falta de pagamento e a comida que estava na geladeira estragou. A missionária Cláudia parou de comer há um mês. O corpo dela foi encontrado em estado de decomposição. Para a gente aqui, a gente tinha dado como eles tinham se mudado. Que já tinha prazo de 2 meses que a gente não via mais ninguém. As 2 sobrinhas de 9 e 11 anos pediram ajuda nesse bar que fica próximo à casa delas. A tia já tinha morrido há 5 dias. Elas estavam tão fracas que não conseguiram comer a comida que o dono do bar ofereceu. Na hora não teve força, botou o pratinho para ela, não teve força de se alimentar direito. Mãe, filha e as 2 sobrinhas foram internadas com desnutrição e confusão mental. A polícia não sabe qual a igreja que a família frequentava. Os pais da criança podem responder por crime de abandono de incapaz. Fizeram um jejum para comprar uma casa. E o resultado foi totalmente inesperado. Não podemos julgar qual foi a motivação, qual a fé dela, mas, puxa, se tornou um motivo de, esses cristãos aí, né, fica pedindo coisas a Deus, mas de maneira totalmente imprudente. Qual o limite da imprudência?
E qual o limite da fé? O que é fé e o que é imprudência? Até quando eu posso falar, não, eu vou fazer jejum, e eu vou conseguir. E até, ou senão nós devemos ficar parados. Saul tentou manipular Deus. Numa situação de guerra. Se vocês leram a Vida Abundante, o Saul, muita gente se identifica, né? A gente fala Saul, mas na verdade é a nossa realidade. Quando o exército de filisteus vieram com todas as suas máquinas de guerra, 3.000 máquinas de guerra, 6.000 pessoas 6.000 que conseguiam dirigir essas máquinas, fora o exército, ou seja, mais de 10.000 para lá, vieram em guerra contra Israel. E Saul, ele tinha pelo menos 3.000 soldados que estavam com ele. Mas, e às vezes quando o Saul convoca o seu exército, chega até 250.000, pelo menos. Mas, quando o povo de Israel viu aquele exército, todo mundo começou a fugir. Ficaram 600. Ele ficou desesperado. O Samuel, que ficou de vir para dar o sacrifício, também não vinha. Estava lá esperando. Samuel não veio. E num ato de desespero, o que ele faz? Ele toma uma atitude de fé, segundo o coração dele. E ele faz o sacrifício. Ele oferece o holocausto a Deus. Isso não foi conveniente. Tanto é que Samuel chega e fala para ele, o que você fez? Que loucura você fizeste? E Deus não gostou dessa atitude. Por quê? Porque muitas vezes quando a situação aperta, a gente cai no desespero, a gente pensa, a gente manipula a fé. Nós queremos, de uma certa forma, né, Deus abençoa e manda ver. O Israel também, antes de colocar um rei, quando o filho de Eli, Finéias, né, e Hofni e Finéias estavam lá como sacerdote, eles também travaram outra batalha com Deus, com os filisteus. E a primeira batalha que eles foram derrotados. Aí eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos trazer a arca de Deus. Vai dar certo. Aí o pessoal ficou feliz da vida. É verdade, a solução é a arca de Deus. Aí eles trouxeram, foram na batalha. Adivinha o que aconteceu? Perderam. Além do mais, a arca de Deus foi levada, né? Foi tomada do Israel e foi levada pelos filisteus. Por quê? Porque muitas vezes nós tentamos manipular Deus e pensamos que isso é fé. Nós queremos ser arrogantes. Não foi uma coisa que começa em Deus. Não foi Deus chegando a Saul, falando, Saul, ofereça esse sacrifício, porque eu irei dar a vitória a você. Entende? Não foi Deus que ordenou a Saul, mas ele, humanamente, decidiu. E isso teve consequências humanas. O Israel, quando foi levar a arca, não foi Deus que autorizou, mas eles usaram do artifício para realmente ganhar, tirar proveito da arca para si mesmos. Mas na verdade, o que salva não era a arca. Depois da lição que Samuel fala, o que salva não é a arca, mas um coração arrependido, um coração de vocês joguem fora todos os deuses e vocês se humilharem e voltarem para Deus. Isso é o sinal de vitória. Depois Deus, através de Samuel, corrige o erro de Israel. Nós podemos confundir. Começa no homem e vai terminar no homem. Nós não podemos confundir. Começa no homem, vai acabar em Deus, e nem começa em Deus, vai acabar em homem. O que começa no homem, vai terminar no homem. E isso não é fé. Mas a fé que a Bíblia fala, começa na palavra e vai terminar na palavra de Deus.
Próximo slide. Mais uma vez, fé é um instrumento, canal para o cumprimento da vontade de Deus. Não é a nossa posse. É como se a fé, Deus estivesse aqui, e isso vai usar a minha vida para proporcionar que isso aconteça através da sua vida. Nós somos um canal, um instrumento. A fé é um instrumento de Deus para falar a sua vontade. E nós vamos falar, nós vamos ler, a gente vai examinar como essa mulher, a cananita, ela foi curada. Pode mandar o próximo slide? Vamos observar como foi essa fé curadora. Voltando, fazendo uma breve introdução. Olha, eu vou começar o sermão agora, tá bom? Então, pode ficar tranquilo. Tiro e Sidom, né? É uma cidade que fica lá ao norte de Israel. Jesus estava na região de Genezaré, mais ou menos 100 quilômetros daquele local, só que ainda mais estava dentro de Israel. E tinha muitas pessoas perseguindo Jesus, né? E muitas pessoas querendo espionar Jesus, ou seja, os senhores da lei, os fariseus, para saber se Jesus está fazendo uma coisa certa ou não. Eles sempre queriam pegar Jesus em contradição. Aí Jesus resolve tirar férias. Espero que se eu for lá para o Tiro e Sidom, lá para a Fenícia, os caras não vão vir atrás de mim. Então, podemos dizer que Jesus foi, né, para aquela cidade. Uma cidade onde não tem judeus. Uma cidade onde não adoram Deus. Ele e os seus discípulos foram para lá. Próximo slide. A fé curadora. Eu quero fazer apenas uma descrição de fato. Não estou falando que, ao falar isso, você tem poder para fazer. Mais uma vez, não é isso. Também não quero chegar aqui, olha, eu vou ensinar vocês como tirar demônio. Também não é esse o ponto que eu quero dizer a vocês. Eu quero colocar na prática como a fé que vem no ouvir, como isso se cumpriu na vida dessa mulher, né? Deus pode curar, Deus pode fazer todas as coisas, mas como é que isso aconteceu através da vida dessa mulher cananita? A cura é uma decisão de Deus, não é? Ele que decide curar. Ele que resolve ou não resolve curar uma certa situação. Por isso, nós não podemos apelar a Deus no sentido, Deus ele vai curar, né? Nós não podemos manipular e ter o poder de, não, Jesus, você vai curar agora. Não podemos fazer isso. Mas o que nós podemos fazer é que nós podemos achegar. A nossa atitude, né, precisa estar condizendo com as atitudes de Deus. E quem sabe, Deus pode operar um milagre na minha vida, na sua vida. E ao final, como Deus disse, como Jesus disse à cananita, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Eu gostaria que eu e você, nessa semana, ou pelo menos nesse ano, que Jesus venha falar através da palavra e diga a cada um de nós, grande é a sua fé. Vai acontecer conforme, como você deseja. Mas como é que é? Primeira coisa, manda seu sangue. Falei que a fé começa no ouvir, certo? Como diz no Romanos, a fé começa no ouvir. Em Mateus, versículos anteriores do capítulo 15, teve uma ocasião onde trouxeram um endemoniado, isso dentro de Israel, tá bom? E Jesus curou essa pessoa. E as pessoas, os israelitas, olhar esse milagre acontecendo, eles falaram, não é este o filho de Davi? Ou seja, o que significa filho de Davi? Será ele o Messias que nós estamos esperando? O filho da promessa? Aquela pessoa que vai nos libertar? Próximo slides. O segundo versículo da nossa passagem fala o seguinte: uma mulher cananeia, natural dali, veio ali gritando o quê? Senhor,
filho de Davi. De uma certa maneira, essa mulher ouviu sobre Jesus. Lembre-se que Jesus não está numa cidade onde ele é conhecido, ele está num outro país que onde o nome de Deus não é adorado. Mas essa mulher cananita, ela ouviu falar desse Jesus, e talvez pela vestimenta dele e dos seus discípulos, né, é fácil perceber se um turista veio. Hoje em dia não, mas naquela época talvez, né, pelo sotaque, é fácil perceber que um turista veio. Mas essa mulher não apenas percebeu que era apenas um turista, vieram os hebreus aqui, mas ela pôde perceber que dentre esses turistas estava Jesus. E ela vai lá e clama conforme ela tem ouvido, porque uma pessoa chamada Jesus, ele já curou pessoas, e casos semelhantes de endemoniamento, e as pessoas falaram: não é esse o Filho de Deus? Essa fama começou a ser espalhada, e de alguma maneira essa mulher ouviu que existe um Deus, uma pessoa capaz de poder trazer solução para ela, e ela clama da mesma maneira que os judeus, os hebreus clamavam, declaravam, falaram: Senhor, filho de Davi, você é o Messias, eu sei que você é capaz, você não precisa fazer, você não precisa curar, mas eu sei que você é capaz. Ela começou chegando a adorar quem Jesus é. Adoração. Poucas vezes nós chegamos, quando pedimos alguma coisa, quando nós queremos alguma coisa, que essa situação melhore em nossa vida, nós queremos fé, nós pedimos com fé, mas muitas vezes, muito poucas vezes, nós adoramos quem Ele é. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, porque à medida que você conhece o seu Deus, a sua fé aumenta. Na medida que você experiencia a palavra de Deus, essa fé, você começa a acreditar que é possível. E ela chegou: Senhor, filho de Davi. Então, nós podemos ver através dessa mulher que ela clamou primeiro quem Jesus é. Em segundo lugar, terceiro lugar, o primeiro é, ela ouviu falar de Jesus. Segundo, ela clamou quem Jesus é. Em terceiro, ela pede por misericórdia. Mais uma vez, a misericórdia que ela pede é: Senhor, eu sei que você é capaz de fazer. A atitude dela não é de arrogância, mas pede a misericórdia, porque a filha dela está sofrendo. E a quarta, pode passar? A fé curadora pede persistência. Versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ele ficou pensando, Jesus, ele foi tirar férias, entre aspas, num país vizinho. Eu vou precisar, as curas, as coisas, vou fazer no Israel, mas deixa eu tirar umas férias, recompor, né, meus pensamentos, eu vou voltar. Mas chega lá também tem uma pessoa falando, pedindo uma cura, né? Jesus não respondeu uma palavra, né? Ficou pensando, por que é que Jesus não respondeu uma palavra? Porque ela veio e ela adorou da maneira apropriada. Jesus sabia. Ela adorou o nome dele e ela declarou que ele é o Messias, coisas que o pessoal lá de Israel não falava. Eles ficaram horrorizados. Messias, não, como é que pode ser Elias? O Messias tinha que ser um cara mais bonito, um cara mais forte como Davi. Não, esse não. Mas ela veio e ela
adorou e identificou quem Jesus era. Jesus não fala nenhuma palavra. Talvez ele estava esperando, vamos ver o que você está falando, o que você está declarando é ato de desespero, ou se o que você está falando, você crê. Jesus não fala nada, ignora. Não somente Jesus, mas os seus discípulos aproximam e falam, manda embora, meu. Ela está enchendo, né, a nossa paciência, né? A gente não vem de férias, Jesus, por que tem que ficar aí? Manda ela embora, né? Aí Jesus resolve atender o desejo dos seus discípulos. Ele vira para a mulher e fala, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Não dá para entender o contexto, né? Você é Messias, depois de Jesus chegar assim, eu vim, né, apenas para as pessoas, ovelhas perdidas de Israel. Imagina, né, Jesus respondeu uma oração dessa maneira. O que o Senhor está querendo dizer? Como é que eu posso decifrar? Ela está falando, ele estava dizendo, você crê que eu sou filho de Deus? Você crê que eu sou Messias? Aquele Messias do povo de Israel, você crê nisso? Aí ele ironicamente fala assim, que pena, too bad. A cura é só para os israelitas, não é para você. Mas olha a atitude dessa mulher. A mulher veio e adorou agora de joelhos. Ela disse, Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. E Jesus vai além, ele vê até onde a fé dela vai. Se realmente o que ela está crendo é verdadeiro ou não. Próximo slide. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Esse termo, cachorrinho, naquela época as pessoas, os israelitas, eles consideravam os gentios, as pessoas que não creem em Deus, como cachorrinhos, né? Por quê? Porque cachorro, ele come qualquer comida, não é? Né? Entre aspas. Hoje não, cachorro, acho que Jesus não vai usar essa palavra no dia de hoje, porque cachorrinho vai vir bem melhor do que muitas pessoas, né? Eles vão ter um hotelzinho deles, etc, né? Jesus não ia usar essa palavra esses dias, mas cachorrinho ele é um animal que come qualquer alimento. O que isso significa? Que eles buscam qualquer Deus. É por isso que eles chamam as pessoas que não são de Israel, os gentios, de cachorrinhos. Não estou falando, seu, né, em coreano, não é isso, tá? Não é tirar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos, mas disse ela, olha só, a expectativa que ela tinha, a fé que ela tinha. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela se humilha. Ela não é arrogante. Ela se humilha. Senhor, você não precisa fazer isso. Eu sei disso. Mas eu sei que você é um Deus. E você é um Deus, a promessa dos israelitas. E eu sei que essa promessa também não é apenas dos israelitas. Eu gostaria que essa promessa também seja a nossa promessa. Porque nós precisamos de um direcionamento. Nós precisamos, pessoas, melhor do que pessoas, nós precisamos de um Deus verdadeiro. É isso que ela estava querendo clamar no coração dela. Mas Jesus vai lá e como se pisasse. Não vou dar. Não vou tirar pão do meu povo. Eu não vou dar para os cachorros. Mas ela fala assim, Senhor, não quero o pão. Você não precisa chegar e transformar todo o nosso país. Mas eu tenho certeza que uma migalha é suficiente. Uma migalha é suficiente para mim, para a minha crença, para crer que você é o meu Deus.
E Jesus olha para essa mulher e fala: grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a mulher foi curada. Nós não precisamos uma fé grande, nós precisamos apenas de uma migalha do pãozinho. E a Bíblia fala que se você tiver uma fé tamanha de uma semente de mostarda, é capaz de mandar esse monte sair do lugar e se jogar ao mar. Nós só precisamos conhecer Deus. Nada mais, nada menos do que isso. Nós só precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos nos achegar conforme Deus quer para a situação que você está vivendo, não da sua maneira. É uma migalhinha de nada, mas essa migalhinha da palavra de Deus vai transformar a minha vida e a sua vida. Finalizando, próximos slides. A fé é curadora. Qual o limite da fé? E a imprudência. A fé é estar na palavra de Deus. E estar na palavra está acima de qualquer querer e do que fazer. Enquanto que a imprudência, o fazer e o querer está acima da palavra de Deus. Eu gostaria que vocês lembrassem disso. A fé começa do ouvir na palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus precisa estar acima do meu desejo, o meu relacionamento precisa estar íntimo com Deus, aí não tem falha. Se você tem um relacionamento de intimidade com Deus, na palavra de Deus, aquilo vai resultar em transformação, vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida. O que precisa não é muita coisa, não é um pão, não é uma bengala. Você só precisa de algumas migalhas. E essas migalhas serão suficientes para que Jesus chegue para você e fale: você tem grande fé, minha filha, meu filho, e seja conforme o que você deseja. Porque esse desejo não é o desejo dela, é o desejo de Deus. Entende? É por isso que aquilo foi realizado. O desejo é de Deus. Começa em Deus e vai terminar em Deus. Eu gostaria que vocês pudessem fechar os seus olhos neste momento. O que você tem ouvido? Quais são os rumores? Qual é a fofoca que estão rolando na colônia? Agora eu pergunto, essas fofocas, esses rumores, trazem em você fé? Estão trazendo esperança ou está trazendo desânimo, medo? Vamos tomar uma atitude. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Só isso. Somente a palavra de Deus é capaz de mudar a situação. A situação que você quer, não. A situação vai mudar conforme a vontade de Deus. E Deus não quer mal de todo mundo. Deus veio para curar. Deus veio para resolver. Mas não resolver da sua e da minha maneira. Mas sim ser resolvido da maneira de Deus. Para que o reino de Deus se instaure através de você. Precisamos de super-homens, super-fé? Não. Migalhas,
migalhas da palavra de Deus são suficientes para que nós possamos crescer na fé e ser chamados de filhos e filhas de Deus. Apenas migalhas da palavra de Deus são suficientes para que nós possamos viver uma vida em fé. Peça a Deus neste momento. Tenha o seu tempo com Deus. Pai, obrigado nessa manhã. Realmente, a diferença de fé e imprudência é muito pequena aos nossos olhos, mas muito grande aos olhos de Deus. Pai, queremos estar na palavra, acima de qualquer fazer, acima de qualquer querer, Pai. Nós queremos manter na fé, Pai. Não queremos ser imprudentes, Pai, em querer colocar a minha vontade, o meu desejo acima da palavra, Pai. Cuida de nós por essa mais uma semana, Pai. Realmente que essa semana, cada um de nós possamos ser considerados pessoas que têm fé, que nada mais é pessoas que têm a palavra de Deus no coração. Que oramos em nome de Jesus. Amém.